Olá, boa noite, estamos começando aqui diretamente da Central da Picanha, a Central da Torcida. Central da Torcida, hoje, segunda-feira, o programa, naturalmente, você já está acostumado aqui no Facebook, pelos profissionais da bola. Hoje trazendo a Alessandra Santos, como sempre, aqui do meu lado direito, e o nosso convidado especial, Bartolomeu Fernando. Ele que é narrador esportivo oficial da Rádio Clube de Pernambuco, um dos tradicionais comunicadores do futebol pernambucano. Vamos hoje trazer para vocês o resumo da rodada do final de semana do futebol pernambucano pelo Brasil, Náutico, Santa Cruz e Sport. Começando então falando a respeito desse final de semana, mas eu vou trazer para vocês agora, pela primeira vez em nosso programa da torcida, Central da Torcida, o Bartolomeu Fernando, que está aqui do meu lado esquerdo. Ele vai se apresentar para vocês e o nosso convidado especial, inclusive dando um grande abraço a todos que estão aí esperando a nossa transmissão. Tivemos um pequeno probleminha técnico, mas já foi resolvido e estamos agora ao vivo, diretamente dos profissionais da bola, a nossa página no Facebook. Queremos agradecer também a participação nos bastidores do nosso amigo Billy Santos e com a palavra agora nosso convidado Bartolomeu Fernando. Bartolomeu Fernando, boa noite. Boa noite, Nil, boa noite, Alessandra, boa noite ao internauta, todos que assistem o programa. Primeiro, quero agradecer pelo convite, né, de estar aqui para falar de futebol. Aliás, a gente faz isso no nosso dia a dia. E, como você falou aí, falar de uma rodada que, se você põe na balança, tem muita coisa ainda a ser consertado para que os nossos clubes possam realmente ser o que a gente espera, né? Porque nós que vivemos do futebol, que vendemos o futebol, nós precisamos de clubes ganhador, né? Clubes que ganhem, clubes que consigam realmente se destacar bem no cenário esportivo brasileiro. Nosso programa aqui também tem a participação da nossa querida Alessandra Santos. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Nil Santos. Boa noite, Bartolomeu Fernando. É sempre um prazer estar aqui, Bartô, na Central da Picanha, aqui no bairro da Encruzilhada, debatendo o futebol pernambucano. E hoje nós temos muito o que falar dessa última rodada agora da Série B e da Série A do Brasileirão. Central da Torcida, que é a voz da torcida. Daqui a pouquinho nós vamos entrevistar os torcedores, tanto do Náutico, do Sport, do Santa Cruz, aqui na Central da Picanha, que fica aqui no bairro da Encruzilhada. Você pode vir aqui, conversar com o pessoal, fazer seu aniversário aqui. A Central da Picanha é sempre aberta, todos os dias da semana, de segunda a segunda. Você tem a oportunidade de vir almoçar, de jantar com sua família. Tem um rodízio de pizza a partir das 5 da tarde. E ao meio-dia, no almoço, durante a semana, você pode vir e encontrar aqui pratos executivos a partir de R$ 11,99. R$ 11,99. A partir desse valor, você tem N pratos, né? Um dos pratos mais interessantes que nós temos aqui é o frango ao leite, que custa R$ 11,99 e dá, pelo menos, no mínimo, aí para 2 pessoas. Tranquilamente. Você pode conhecer aqui a Central da Picanha, fica aqui no bairro da Encruzilhada, logo atrás do mercado da Encruzilhada, pertinho da Praça dos Caminhões. Você vai encontrar aqui ambiente climatizado e você, tudo à vontade para você aqui, inclusive a cerveja Itaipava, R$ 5,99, para você ter uma ideia de que o preço é excelente. Bem, vamos continuar, vamos falar um pouquinho agora sobre a rodada do fim de semana. Tivemos aí um tropeço do Sport, mais uma vez, o Sport pela 4ª partida consecutiva não consegue obter uma vitória, deu uma estacionada. Agora, por sorte, eu vou trazer a palavra do Bartolomeu, por sorte, a rodada também beneficia o Sport. O Sport tropeça, mas os concorrentes dele também tropeçam. O Botafogo perdeu, o Botafogo está ali na cola do Sport, perdeu a oportunidade, estava empatando, e se tivesse empatado o jogo contra a Ponte Preta, poderia ter encostado ali na pontuação dos 29 pontos com o Sport. E aí findou perdendo no último minuto, levou aquele golaço do Emerson Sheik. Foi isso, Bartô. Como é que você viu essas 4 últimas partidas do Sport sem vitória? Olha, a chegada do Luxemburgo, não tenha dúvida que provocou uma situação de conforto muito boa para a torcida, mas no decorrer dos jogos o time ele não se manteve naquela condição em que
os adversários que chegaram, por exemplo, na Ilha do Retiro, uns tiveram algumas dificuldades, outros de forma nenhuma. O jogo contra a equipe do Cruzeiro, eu tive a oportunidade de fazer o jogo pela Rádio Clube, e eu nunca vi um time tão lento dentro de campo, um time sem alma, sem vontade de vencer o jogo. O técnico Vanderlei Luxemburgo chegou a dizer no vestiário que não entendeu o porquê de um branco total que foi dado no time. Ele andou fazendo um rodízio na zaga, né? Um rodízio, ora ele escalava o Henrique, ora escalava o Durval, e de repente a gente viu que a zaga que mais deu certo nos jogos anteriores, com exceção de algumas partidas, lógico, foi exatamente o Ronaldo e o Henrique. Mas essa zaga foi quem falhou muito no jogo contra a equipe do Cruzeiro, né? Eu não sei qual é o mais importante, Nil e Alessandra, se fazer uma partida de futebol, se é você eliminar o cruzamento do nascedouro. Ou seja, os laterais, eles têm esse trabalho de matar a jogada no nascedouro do cruzamento. Nem foi feito isso contra o Cruzeiro, tanto é que o primeiro gol, o cara cruzou a bola com muita vontade, aliás, perdão, com muita facilidade, a bola caiu na área, Ronaldo perdeu o tempo de bola, e quando o zagueiro está nessa situação fica complicado. O Samuel não marcou e o Sassá entrou para fazer de cabeça livre, sem nenhum impedimento. Então é uma situação que o técnico vai ter que trabalhar ela. Pelo menos vai ter tempo para isso, né? Bom, vai ter tempo agora. Agora o problema é que quanto mais tempo se tem, pior o time fica. Eu não consigo entender. Parece porque que todo mundo fala que não tem tempo de treinar, e quando treina não joga bem. Tem 12 dias de folga aí, né? Tem 12 dias de folga. Ele tá com uma ideia de levar o time lá pro Rio Grande do Sul. Eu não sei se ele vai conseguir isso, se o Sport vai fazer essa logística para oferecer pro treinador isso que ele tá querendo. Eu não levaria, porque vai adiantar o quê? Você levar para o Rio Grande do Sul, você vai tirar o jogador do convívio da torcida? Não vai. Porque lá também tem torcedor do Sport, não tem a quantidade que tem aqui. O importante é que o time vai ter que mudar o conceito dentro de campo, vai ter que ter uma atitude dentro de campo. Meio de campo é muito lento, os volantes não marcaram, os atacantes na cara do gol perdendo, como foi o caso de André, que perdeu 2 grandes oportunidades. Os laterais não cruzam. Mena entrou convocado para a seleção do Chile, mas não jogou um grande futebol. Essa é que é a realidade. Ele se conteve porque, lógico, qualquer profissional que vai ter um compromisso muito maior com a seleção do seu país, Mena não é um lateral titular de uma seleção qualquer, não. A seleção do Chile é uma das grandes seleções do seu continente. Então não era para ter atuado contra a equipe do Cruzeiro. Deveria ter ficado no banco, tinha que entrar com o Sander, que é um jogador do Sport, que quer disputar um lugar ao sol. Eu vejo 3 jogadores na equipe do Sport que tem que ter banco: Samuel Xavier, Richelli e Diego Souza, porque não estão jogando absolutamente nada. E o André não vai para o banco porque o que existe no Sport hoje não atende. Alessandra Santos, você vê mais ou menos isso? Eu assisti o jogo do Sport e volto a dizer, acho que toda semana que a gente está aqui debatendo sobre o Sport, eu volto a dizer que o meio-campo do Sport, Bartô, fica muito lento com Diego Souza. Ou seja, ontem Diego Souza fez uma partida apagado. O jogador, ele não está jogando. Ninguém sabe se mexeu com o emocional dele. Mexeu, com a certeza. Não convocação para esse jogo agora da seleção brasileira. Eu só sei que o meio-campo do Sport está ali parado. Richelli não jogou. Ou seja, no primeiro gol, no cruzamento, Sassá estava sozinho dentro da área, cabeceou sozinho, ninguém acompanhou o Sassá ali. Ronaldo Alves, quando tentou acompanhar, perdeu o tempo da bola, como o Bartô falou. No segundo gol, que foi o gol marcado por Raniel. Foi um lance em que o Samuel, ele teria que estar ali para dar combate ao atacante, porque naquela sobra de bola tem que ter um jogador da posição lateral, ele tinha que cobrir, mas ele ficou olhando. Aliás, ele não ficou olhando só nesse lance. Todos os gols que o Sport tem levado carece do trabalho do Samuel, e o Sport não vem contando com isso. No segundo gol, que foi o gol de Raniel também, a zaga do Sport bateu testa ali, os jogadores do Sport. Raniel sozinho, no bate e rebate, conseguiu pegar a bola. O Raniel, que foi da cria da base aqui do Santa Cruz, marcou o segundo gol. E todo mundo sabe qual é a capacidade técnica
de drible, de consciência tática dentro de campo que tem o Raniel. O Raniel não é titular hoje do Cruzeiro, não é pura e simplesmente. Ele não é titular do Cruzeiro porque existem jogadores muito mais de nome e você sabe que lá aqui não. Aqui qualquer um é um, lá não. Lá não é qualquer um que é um lá. Lá tem realmente aquelas cabeças que são contratadas, aqueles jogadores que são contratados e que muitas vezes não pode ficar no banco porque representa um salário muito grande e tal. Mas o Raniel é um jogador interessante, entendeu? Teria que ter tido cuidado com ele. Eu acredito até que o Raniel não vai demorar muito não, ele vai aparecer bem no Cruzeiro brevemente. É um atacante que tem porte físico, que tem um grande senso de colocação. E habilidade. E habilidade. E outra coisa, ele não é um centroavante. Ele fez um gol típico de centroavante. Ou seja, ele estava no lugar aonde deveria estar o atacante. Agora, quando você não marca, Nil, fica difícil. Porque hoje não tem mais espaço para atacante que só ataca. Hoje não tem mais espaço para o jogador que só defende. Hoje você tem que ter dentro do elenco jogadores que ataquem e que defendam do mesmo jeito. Ou seja, não tem mais uma função específica. Não, eu não vou voltar depois do meio campo porque a minha função não é essa. Não, na hora que você tem a bola todo mundo joga e na hora que não tem todo mundo marca. Todo mundo tem que marcar, todo mundo tem que sair para o jogo e isso não tem acontecido com o time do Sport. Ou seja, a defesa não funciona, meio campo do Sport não funciona e o ataque também não funciona. A última vitória do Sport foi no dia 30 de julho em cima do Bahia? Do Bahia, por 3-1. De lá pra cá o time do Sport praticamente desandou. E o que acontece é o time que jogou contra o Bahia foi o time praticamente meio que reserva, né? Era uma formação que não estava lá a titularidade completa do Sport. Agora, essa questão que a defesa não funciona, estava se questionando no nosso programa passado aqui, esse rodízio do sistema defensivo do Sport entre Durval, Henriques e Ronaldo Alves. Depois chegou à conclusão de que Vanderlei Luxemburgo acabou com o rodízio e definiu que os titulares eram Ronaldo Alves e Henriques. E aí, no caso, o Durval ficaria na reserva. Você concorda com isso, esse rodízio? Olha, eu concordo com o rodízio. Quando você está disputando, assim, 3 competições. Digamos que o Sport estivesse hoje no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Sul-Americana, como é o caso que o Sport está na Sul-Americana, tanto é que vai fazer 2 jogos contra o time da Ponte Preta. O rodízio ele é interessante para você descansar os jogadores. Agora, você fazer um rodízio com uma zaga lenta como o Sport tem, Ronaldo não é rápido, Durval também não é rápido, o Henriques é um pouquinho mais ágil, mas a zaga ela tá pesada, então é preciso que o rodízio seja feito com os jogadores adequados. Eles talvez não estejam adequados a isso, porque na hora que você tem Durval que dá um descanso a ele, tudo bem, mas aí tem o peso da idade, né? Tem aquela questão do orgulho de ter, eu fiquei no banco, o cara me colocou no banco. O rodízio ele tem que ser muito bem feito e que os jogadores absorvam isso. E nem sempre isso no futebol acontece. Não deixa de se deixar uma mágoazinha porque está no banco de reserva. Você considera que esse jogo que o Sport vai fazer na próxima rodada vai ser contra o Grêmio? E o jogo aposta bem lá na arena do Grêmio. Com essa formação ou você acha que o Vanderlei Luxemburgo tem que fazer alterações, principalmente no meio campo? Olha, vai ter que tomar uma atitude, vai ter que ter atitude. Não importa se o jogo é com o Grêmio ou se é com o Corinthians, que hoje é quem está liderando o campeonato. O Grêmio é um time que joga muito bem. O time do Grêmio ele dá 3 toques da defesa e quando você olha ele está na cara do gol, ou errando ou fazendo. Então você vai ter que ter um cuidado muito grande no meio de campo para você proteger a zaga. Os laterais vão ter que ter atitude que não tiveram nos últimos jogos. O esporte que o torcedor quer é aquele esporte que quando o Vanderlei chegou, ele conseguiu implantar aquele sistema. Eu não preciso dizer aqui que sou o melhor do Brasil, todo mundo conhece. Eu não preciso dizer aqui que eu tenho título de campeonato brasileiro, porque todo mundo sabe que eu tenho. Não vim aqui para ser mais um. Mas o jogador vai absorver isso aí, ele vai ter essa condição técnica para absorver isso aí. Para ganhar do Grêmio é muito complicado. O Grêmio joga muito.
O Grêmio ele não tem um jogador apenas que você time possa marcar. muito rápido, né? Muito rápido. E outra, o time é assim, o time do Grêmio, todo mundo marca e todo mundo ataca. Fica difícil, por quê? Porque é um time que você não vê ele como um time previsível. Hoje o Sport é um time previsível, porque na hora que Diego não joga bem, Everton Felipe não joga bem, acabou. Richelli também não joga bem. Quem? Richelli também. O Richelli também não joga bem. Então é um time previsível, ou seja, você tem hoje dentro do Sport 3 jogadores ou 4 que estão numa fase ruim. Durval numa fase ruim, Ronaldo numa fase ruim na zaga. Mas o Ronaldo jogou bem ontem. Olha, eu sinceramente eu esperava tão... muito mais. Eu esperava mais, porque quando o adversário é um adversário de apelo, o profissional tem que estar atento e fazer melhor. Não, a falha realmente ocorreu. Ronaldo Alves falhou na jogada do primeiro gol do Sport. Olha, do primeiro gol do Cruzeiro. Agora, num todo, o Ronaldo Alves foi o melhor da defesa, né? O melhor da defesa, na minha opinião. Pelo menos foi o que eu vi. Tirando a falha, que realmente foi crucial para o placar da partida. Mas no desempenho depois dessa falha, o Ronaldo Alves fez uma boa partida. Agora, o que me preocupa, e eu tenho conversado muito aqui com os companheiros, com a Alessandra Santos e com o Washington Ramos, que hoje não está presente, mas é com relação ao desenvolvimento do Diego Souza, que é um atleta de seleção brasileira, indiscutivelmente é um craque, mas que não está rendendo na preparação física. E eu tenho falado que essa questão da preparação física é o seguinte: ele tem jogado uma partida boa, uma razoável, uma ruim, onde ele não aparece em campo. Aí depois ele vem com uma partida boa, depois outra razoável e 2 ruins. Isso significa o quê? É a idade que está pesando? Não, ele já por si já é um cara lento, né? E entrar em campo com preguiça aí fica mais difícil ainda. A gente sabe que afetou, né? Essa convocação que não veio agora, ele esperava ser convocado. Por tudo que se falou. Mas será que é só o lado emocional? Será que não é físico, não? Não, eu não vejo não, porque o trabalho físico do Sport é muito bom. A preparação física do Sport ela é muito boa. É uma fase ruim, é uma situação de desconforto, sabe? Emocionalmente, tem alguma coisa desse tipo. E ele não sai de campo morrendo de cansado. Não corre também. A preparação física, ele correu e cansou. Eu até ouvi um comentário do nosso companheiro lá da Rede Globo, que é o comentarista da Rede Globo, Cabral Neto, em que ele teria falado, o Diego Souza, que ele é um jogador pode estar apagado em campo, mas de repente surge uma única bola e ele coloca pra dentro. E o Cabral Neto disse que ele não pode agir dessa maneira, porque é um jogador de seleção brasileira. Então aí vamos esperar essa bola, né? Aí, essa bola não chega. Essa bola que não vem contra o Grêmio, essa bola que não veio contra a equipe do Cruzeiro, essa bola que não vai vir contra a equipe do Avaí, que não se enganem nesse jogo do Avaí aqui do Sport, não se enganem, que o Sport perdeu para o Cruzeiro, o Sport pode não ganhar da equipe do Grêmio, e se não ganhar do Avaí, aí mexe emocionalmente, não só com o jogador, como também com os jogadores, aliás, com a torcida e com quem dirige o futebol. Podemos considerar que as 2 últimas rodadas favoreceram o Sport. Os seus adversários que estão ali rondando a quinta colocação e a 6ª colocação vieram com resultados ruins. Mas só o Flamengo agora que conseguiu vencer um jogo hoje aí que o Sport pode descer uma casinha, né? Porque para completar a rodada 21, o Fluminense joga contra o Atlético Mineiro, né? E o Fluminense tem 27 pontos. Se ganhar, ele vai para 30 pontos. O Sport tem 28, né? 29. 29, Quem tem 28 é o Botafogo. Ele já passa um ponto. Ele vai ter que descer uma casinha para dar o lugar dele ao Fluminense. Se o Botafogo tivesse empatado ontem, que o placar já era empate até os 47, aí aos 48 o Emerson Sheik conseguiu dar aquele chute fantástico fora da área. E aí fez com que o Botafogo perdesse o jogo e não encostasse ali no Sport, porque senão ficaria Botafogo e Sport aos 29 pontos. Tem essa situação. Então, 12 dias de folga para o Sport. Vamos ver o que é que vai acontecer. A torcida rubro-negra já está de orelha em pé com essa situação. O próprio Vanderlei Luxemburgo também não anda satisfeito com o rendimento no meio de campo. Eu acho que ele vai fazer alguma alteração ali no meio. Mas ele já sinalizou que não tira Diego Souza. Ele disse que não vai deixar Diego Souza no banco, porque hoje Diego Souza é
o jogador de referência do Sport, Mas não foi para o Palmeiras, preferiu ficar no Sport, então ele sabia que quando permanecesse no Sport, a torcida iria cobrar isso dele. Então ele tem que estar preparado para enfrentar as críticas da torcida. Essas foram as palavras de Vanderlei após o jogo. Ele disse que vai chamar o jogador para uma conversa. O Sport está contratou já, que é o Wesley, o volante Wesley de 30 anos, que foi dispensado pelo São Paulo, jogou apenas 7 partidas esse ano e vem também para disputar uma vaga ali com o Richelli. Mas ele é um volante que joga pelas pontas. E que chega muito bem na cara do gol, né? Pelas pontas, verdade. como ele tem um estilo de jogo de Everton Felipe. Mas nesse caso ele não vai ameaçar a questão do Diego Souza não, né? Vai ameaçar mais o Richelli. E também o Patrick, que deu umas partidas muito boas e de repente caiu um pouco também, muito embora ontem tenha corrido bastante, mas ele já foi muito melhor do que jogou ontem. Nas laterais do Sport. Laterais, sinceramente eu colocaria o Raul Prata. Eu também. Eu colocaria o Raul Prata na direita e colocaria o Sander na esquerda, enquanto o Mena está com a cabeça na seleção do Chile. Voltou, tá tudo ok, baixou a poeira, então é o Mena. Porque também ele já utilizou nas laterais 2 laterais, um avançado e outro um pouquinho recuado, e deu muito certo. De repente, não sei se ele pode fazer isso contra o Grêmio, né? Não sei se ele vai ter essa condição de fazer isso contra o Grêmio. Torcida rubro-negra de orelha em pé. Vamos aí aguardar, tem jogo da seleção brasileira, né? E por isso vai ter um intervalo aí depois da rodada de quarta-feira. Quarta-feira agora tem a rodada decisiva, quarta-feira, né? Agora tem Copa do Brasil. Copa do Brasil. Né? Tem Copa do Brasil e o Sport volta a jogar na outra quarta-feira contra a equipe do Grêmio, porque o jogo é no dia 30, na quinta-feira, né? É dia 2. Dia 2 é que dia? A quarta-feira, dia 31, dia 1, quinta, sexta, então é na sexta-feira. Ele vai jogar contra o time do Grêmio no dia 2. 2 de setembro, agora na ilha, ele só volta a jogar no dia 10 contra o Avaí. Como disse, e esse jogo Avaí é muito complicado. O Avaí tá lá embaixo na tabela, mas é um time muito complicado para jogar, principalmente quando ele joga fora de casa, que não tem aquela cobrança da torcida, que é uma cobrança que todo mundo sabe que existe, né? Antes da gente sair do assunto Série A, porque nós temos 2 representantes na Série B, que é o Náutico e Santa Cruz, e pra gente sair da Série A e ir pra Série B, o assunto Santa Cruz, Náutico Santa Cruz, vamos encerrar aqui o papo da Série A com a derrota do Corinthians dentro de casa, pro Vitória na zona do rebaixamento. O que aconteceu com o Corinthians? Excesso de confiança. É normal isso acontecer. Dificilmente você vai para uma disputa de campeonato brasileiro pelos jogos que existem e de ponta a ponta ser campeão invicto. Eu sinceramente não esperava, porque de repente um tropeço ali e aqui o time perde mesmo. Agora, excesso de confiança. E o time do Corinthians não é aquele timão que todo mundo diz que tem. Naquele time. Ele é um time organizado. É um time organizado taticamente dentro de campo. E isso conta muito. E o Corinthians, ele conseguiu ser organizado no momento em que o Campeonato Brasileiro, muita gente ainda não colocou a sua cara, como diria o outro, né? Tá todo mundo ainda se organizando. Agora é que é o momento de quem realmente vai chegar, chega, e quem realmente vai cair, cai. Então o Corinthians, ele está muito bem colocado e ele ficou nessa situação e soube aproveitar essa situação. Que ele ganhou grandes jogos, também empatou alguns que não era para empatar, mas não perdeu. Aquela condição de estar invicto, eu sabia que ela não ia até o fim, porque lá na frente o funil aperta. E na hora que aperta, pode se perder uma ou duas, e se tem uma gordura como ele tem, dá tempo de sobressair, não tenha dúvida. E também o Palmeiras perdeu dentro de casa para a Chapecoense. O Palmeiras está numa crise incrível, né? Será que Cuca já caiu ou não? Olha, o problema ali do Palmeiras é excesso de craque, porque tem muita gente boa. Por incrível que pareça, o futebol não funciona bem assim. O único time no mundo que conseguiu sobressair com excesso de craque foi a seleção brasileira de 70. Depois disso... Até os galácticos do Real Madrid. Isso. Funcionou durante um mês, depois parou de funcionar. A seleção de 82 de Tele Santana também não funcionou como deveria. E por aí vai, né? Investiram muito, né, Bartô? Investiram muito em jogadores. O time do Palmeiras é o time mais caro dentro de campo, eles não estão correspondendo. Quando você tem um time dessa forma que todo mundo está dentro do mesmo perfil, eu não sei porquê, mas é complicado administrar isso também. Você tem que ter um time mesclado com
jogadores guerreiros e jogadores clássicos, e de repente você consegue fazer um grande trabalho. O Corinthians é um time organizado, mas não é um time que tem super craque, não tem isso. Olha, eu vi uma entrevista, inclusive uma das coisas muito interessantes que tem acontecido no YouTube é que depois das partidas o pessoal está colocando entrevista, o pós-jogo no YouTube, e você consegue ver o pós-jogo de quase todas as partidas do Campeonato Brasileiro. E uma entrevista com o técnico do Vitória, que é o Wagner Mancini, um jornalista, radialista da Rádio Bandeirantes, questionou ele, colocando uma situação de que o Corinthians dominou a bola em 80% de domínio de bola e apenas 20% para o Vitória. Mas como se isso fosse uma condição para que o Corinthians vencesse a partida. E o Wagner Mancini retrucou justamente que o interessante do futebol é que não é feito basquete americano. Você vai jogar contra um time superior e naturalmente você já sabe o resultado. O time pequeno perde. E nesse caso, o futebol é o único esporte em que o menor pode superar o maior em alguma eventualidade. Foi o que aconteceu. O time do Vitória marcou muito bem o time do Palmeiras. O time do Vitória marcou muito bem o time do Corinthians. Uma marcação fantástica, principalmente ali, né, na intermediária. Um paredão foi colocado ali. O Corinthians só conseguiu no máximo uma cabeçada e um gol anulado por impedimento, inclusive, realmente estava impedido. Foi uma sobra de bola e o gol foi anulado, nem valeu o lance. Apenas isso, durante o jogo todinho. Durante o jogo dos 90 minutos, o Vitória conseguiu fazer uma marcação fantástica ali na intermediária e anulou o time do Corinthians. Anulou completamente. Então, por mais que tivesse 80% de domínio de bola, esses outros 20%, apenas uma ou duas, 3 chances, ele foi lá e colocou a bola para dentro. Você tem um time de craque, né? Um time infinitamente superior, pela camisa, pela folha de salário, enfim, por aí vai, pela folha de pagamento melhor. Mas eu vou enfrentar um time desse e eu preciso de uma bola para vencer o jogo. Essa bola acontece, aí eu vou criar uma eficiência na defesa, vou conseguir uma eficiência do meio de campo para frente, marcando, todo mundo marcando. Ou seja, são os 90 minutos da nossa vida. Ou a gente ganha ou não perde. Então, acontece. Aí, aproveitando essa deixa, dessa marcação do time de Vitória, seria essa a estratégia para entrar no assunto Clube Náutico Capibaribe? Seria então essa a estratégia que o Vitória usou contra o Corinthians, que o Náutico deveria seguir daqui para frente? Uma eficiência nota 1000 ali na intermediária para trás, para não levar gol e tentar vencer suas partidas fora de casa, arriscando uma bola, 2 bolas, 3 bolas. Olha, eu aprendo muito. O Náutico não pode perder para mais ninguém, né? Não. Eu aprendo muito na vida porque eu gosto muito de ouvir as pessoas. Eu fiz um programa de rádio 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses, ao lado de Billy Santos. E Billy é um cara muito experiente. Uma vez a gente conversando fora do ar, né? Porque às vezes a gente não pode falar muito isso no ar, porque o torcedor, ele liga o rádio, é como se ele tivesse comprado a rádio para ouvir o que ele quer ouvir, só. Na hora que você faz uma crítica, mesmo sendo uma crítica construtiva, ele já fica chateado porque você só fala mal do meu time e tal. Então a gente conversando fora do ar, ele dizia o seguinte: Bartô, o caminho do Náutico sair da zona de rebaixamento, com a chegada do novo treinador, desses jogadores que estão chegando, esses jogadores que ainda não estrearam, que estão ainda no departamento médico, ele vai ser muito menos doloroso do que o Santa Cruz se segurar na primeira, aliás, na segunda divisão. E até eu questionei, eu digo, eu não estou entendendo, mas de repente ele explicou e eu entendi. Seguinte forma, Náutico agora, ele só tem um caminho que é crescer, mas o Santa Cruz estava numa situação que podia se acomodar, e foi o que aconteceu, se acomodou. Aquele treinador que saiu, o Vinícius Eutrópio, ele não é um mau treinador, todo mundo sabe disso, mas o time se acomodou com ele. Como é que se acomoda dentro de uma competição como o Santa Cruz fez e como o Náutico estava fazendo? A falta de salário. Mas aí o que é que fez a direção? Já chegou junto, pagou 2 e vai. Aí daqui a pouco eu vou trabalhar para colocar em dia. Chegou o Roberto Fernandes, que é um cara vibrador, um cara que gosta de uma coisa mais séria.
gosta de um time mais aplicado, um time mais vibrante dentro de campo, e ele conseguiu isso. Pegou também uma época melhor, um pouquinho melhor daqueles jogadores que estavam no departamento médico, e aí a gente pode citar o nome do Giovani, que ele veio, que encaixou bem no meio de campo. Ele conseguiu fazer um trabalho bom em algumas partidas ao lado de Eric. Ele tornou o time competitivo, tornou o time mais rápido do meio de campo para o ataque. Aquela lentidão que tinha da transição de bola do meio de campo para chegar nos atacantes diminuiu. É um time que tem suas limitações, tem. Agora, se fizer o que você falou agora aí vai ser fácil se segurar. Vai ser fácil, por exemplo, conseguir um empate contra a equipe do Ceará lá fora, e aqui dentro justamente já conquistar uma vitória, não é verdade? Então ia perguntar justamente isso. O que ele tem hoje em mãos pode acontecer. Mas o Ceará tomou 4 do Boa Esporte, viu? Tomou 4 do Boa Esporte, mas aí permanece ainda lá no G4. E eu acho que se o Náutico ousar um pouco dentro de campo, vai jogar lá na casa do Ceará, dá pra vencer tranquilo. Independente do Ceará estar no G4 ou não, eu acho que hoje o que Roberto Fernandes vem fazendo no Náutico é um trabalho, Bartô, muito bem feito, certo? Ele passa aquela confiança para os jogadores dentro de campo e eu acredito muito. Gostei muito desse atacante agora, o William Batoré. Ele é um cara de chegada, aquele cara que a gente vinha falando aqui no programa. Que tem que ser o cara que coloca a bola para dentro do gol, que pega a bola, que mete a bola na rede. É isso que o Náutico está precisando. Náutico não está precisando mais daquele mocinho, daquele ator dentro de campo, não. O Náutico está precisando de gente para fazer gols. E eu estou apostando nesse William Batoré, porque Eric já vai embora, né? E eu acredito, eu ainda acredito no Náutico, viu? Acredito até eu as vejo últimas assim, rodadas. O jogo contra o Ceará é um jogo que entra a rivalidade, aí é tipo daquela coisa, né? Que eu gosto muito de dizer, que hoje tem futebol, hoje tem rivalidade e tem bola dividida. É assim que acontecem os jogos do futebol cearense contra o futebol pernambucano. Tem tudo isso, tem rivalidade, tem bola dividida. E o Náutico, se fizer uma marcação competente, se fizer uma transição de meio de campo para o ataque um pouquinho rápida, com cuidado, dá para vencer o Ceará. Eu também acredito também que o Náutico está em plena recuperação. Agora é necessário manter esse meio campo que foi colocado no último jogo contra o Figueirense, que foi o Miranda, né? Como é o nome dele? Diego Miranda, o Giovani e o Amaral também. E o Amaral. Muito importante. Agora o pessoal tem comentado muito do Schuster. Eu vi jogar 2 vezes apenas. Ainda não está dentro daquele padrão que o torcedor gosta. Pegar e sair para o jogo. Porque tem volante que ele só pega, na hora de sair perde. Aí tem que tomar a bola de novo. Mas justamente essa, desculpa atrapalhar, mas justamente esse é o comentário, de que o William Schuster, ele tem uma saída de bola melhor do que a do Amaral. Eu gosto do Amaral, porque ele pega muito, ele é um cara muito pegador. E ele não erra muito os passes, não. Ele consegue sobressair. No cabe ao fim, o técnico vai ter um trabalho muito grande. A gente sabe que o trabalho de colocar o time para ganhar e ter aquela necessidade que toda a partida que o Náutico faz é uma decisão, é diferente de uma equipe que está jogando queimando gordura, né? Que tem uma pontuação melhor no campeonato, que é tipo do jogo, eu vou jogar hoje contra o time fulano de tal e está na conta os 3 pontos. Tem momento do Campeonato Brasileiro que você pode pensar assim. Nem isso o Náutico tem direito de pensar. Agora, não tenha dúvida que o jogo contra a equipe do Figueirense, o Náutico causou uma impressão que não tinha causado ainda nesse campeonato. É verdade. Jogou como há muito não se via. Muito. Há muito tempo. Ninguém fez com que o Náutico jogasse uma partida tão boa. Alessandra. Eu gostei também da partida do Náutico e do Figueirense. Eu acho que a volta do Giovani também ali, Bartô, no meio de campo. Encaixou muito bem. Encaixa muito bem. Já tinha encaixado, né? Mas ele teve aquele problema de... Ele é muito bom, ele é muito bom. Problema de contusão. Olha, Alessandra... É um cara jovem, né? Alessandra e Nil, eu disse outro dia na Rádio Clube o seguinte: eu sou fã do futebol de Eric. Sabe por quê? O futebol, ele carece daquele futebol moleque, daquele cara que mata no peito, leva na coxa, olha pro adversário, balança e vai, e tenta a primeira, não dá certo, vai na segunda e dá certo. Agora, jogador que só faz isso não vence na vida. Não vence. Tem que chutar. Se não chutar, não faz. Tanto é que o Giovani, ele fez isso, né? Tem que arriscar, contra tem que a equipe arriscar. do Figueirense. O primeiro gol dele foi de fora da área.
um golo de rara felicidade, né? Existem momentos que a gente tem que voltar um pouquinho no tempo e falar um pouco sobre essa atitude do jogador. O jogador que de repente é craque, tem uma habilidade com a bola fantástica, mas que não produz tanta coisa assim pro time. Porque ele produz praticamente uma exibição de circo. Mas tem outros que conseguem produzir, que é o caso do Neymar, né? Neymar consegue fazer o jeito moleque de se jogar futebol e produzir pro time, né? Produzir. Tem que chegar pra ele e dizer, olha, bicho, no futebol ele tem que ter o que você tem: habilidade, coragem, aquela molecagem do futebol, do que bom parece sentido. meio irresponsável, Isso, mas às meio vezes não é, né? irresponsável. Agora, na hora que você tem, que você vê que clareou, meu amigo, tem que chutar, porque se não chutar, não faz. Esse é um defeito que ele tem, que vai ser corrigido agora na Europa, com certeza. Por quê? Porque ele vai começar a ver que lá, se você não chutar, velho, não tem expressão nenhuma no futebol. Já pega banco, depois já pega o bonde pra voltar pra cá. Pra voltar pra cá, porque se não fizer isso... Agora, aproveitando essa situação, falando sobre Eric, essa questão da justiça bloquear a negociação do Náutico para pagar o jogador Magrão. Olha, no nosso futebol tem umas coisas que... E aí quebra todo o esquema, né? Quebra. Olha, se você tem uma joia como o Náutico tem, a gente vai lembrar aqui, um pouquinho atrás, em relação a Marcos Vinícius, né? Que saiu daqui, foi pro Cruzeiro, não deu certo, foi pro Botafogo, hoje tá no Botafogo. O Náutico, é muito mal feita a amarração que se faz nesses contratos, né? E as causas trabalhistas, elas estão exatamente aí para que o homem da capa preta, como a gente costuma falar, ele está atento a tudo. Uma vertentezinha dali que sai um dinheiro, ele está lá para pegar a parte dele. É o que vai acontecer. Vai botar na justiça, mas será que vai ter sucesso? O advogado vai achar uma brecha para defender o Náutico, para defender os direitos que o Náutico tem? Ou a FIFA vai intervir? Enfim, eu vejo por aí. Eu acho que é meio complicado se pensar em alguma coisa agora sem ouvir outras variantes que vão acontecer no longo dessa negociação. Existem algumas coisas que são colocadas na justiça que são meio absurdas. E a gente tem que analisar, ver, e muitas vezes o nome justiça não faz jus ao nome, não é? Porque o jogador Magrão, apesar de ter suas razões, ninguém está aqui discutindo que ele não tem as suas razões, porque o Náutico realmente tem aprontado muito, dispensar profissionais sem pagar absolutamente nada. É o caso que ainda vai chegar outras situações jurídicas aí que está vindo justamente de quem? De profissionais que trabalharam agora há pouco. Milton Cruz veio pra cá. Dado Cavalcante, que não se acertou nada ainda, não recebeu nada. O próprio Givanildo Oliveira, que hoje está no Santa Cruz, não recebeu nada do Náutico. Então, o Marco Antônio disse que Marco Antônio não recebeu nenhum salário. Não recebeu. E infelizmente foi muito criticado. Eu critiquei. Não estou aqui querendo ser pai da criança porque é bonita, não. Cheguei a criticar, mas quando ele falou as suas razões, aí é quando você vê que infelizmente, ainda bem que eu nunca jamais eu critiquei o cidadão, eu critico o profissional, o cara que está no campo, o futebol, o boleiro, que é a minha obrigação, que eu não posso passar para o ouvinte uma coisa que ele também está vendo. Chega uma hora que você realmente não aguenta e aí você sempre sente a necessidade de externar a sua insatisfação. Foi o que aconteceu com o Marco Antônio, porque o Marco Antônio veio jogar no Náutico de volta, né, depois de muitos anos. Mais uma vez ele veio e jogou um bom futebol, não é? Talvez não tanto quanto ele apareceu aqui no mercado em 2003, 2004, mas jogou um bom futebol. E de repente a produção de Marco Antônio começou a cair, começou as críticas, né, em cima da administração do clube. E as amarrações que eu não sei como é que o Náutico conseguiu fazer isso. Realmente. Eu não consigo. É tão fácil tirar, né, um jogador que se destaca no Náutico, né? É como foi no Santa Cruz também, que o Raniel saiu daquela forma. Vai se entender, barata, né? Vai se entender, Alessandra, o que aconteceu com o Náutico na última partida, e Givanildo até hoje nunca abriu a boca para dizer. Porque eu não acredito que Givanildo Oliveira ele como técnico, tenha perdido aquela última partida do Náutico na Arena Pernambuco contra o
o Oeste de Itápolis por 2-0. 2-0, uma partida que todo mundo... Eu não acredito que Givanildo Oliveira perdeu aquela partida, não. Esperava que o Náutico vencesse ali e chegasse à primeira divisão, mas como o Náutico poderia vencer aquela partida se os jogadores estavam com salários atrasados? Aí é que tá. E ali foi uma resposta do jogador. Ali foi uma resposta dos jogadores. Vence aquela partida, o Náutico vai para uma Série A, quando chegasse numa Série A, resolvia tudo. Quem iria garantir que a diretoria iria pagar aqueles jogadores? A diretoria iria garantir que aqueles jogadores que levaram o Náutico à Série A iriam permanecer no próximo ano? Então não existia essa garantia, mas resolveram logo ali dentro de campo. Mas aí é onde entra a administração do clube, através do seu presidente, do seu diretor de futebol. Olha, é o seguinte, nós estamos lisos, não temos dinheiro para pagar vocês, mas se vocês se classificarem, vamos fazer aqui um contrato jurídico reconhecido em cartório. Caso venha a classificação e caso um dos jogadores não tenha seu contrato renovado com o clube, mas vai ter X de valor aqui, ó, tal, tudo registrado em cartório e tudo. Pronto. Aí os caras entram em campo garantido pela lei, entendeu? Garantido pelo papel. Mas o isso papel daí não garante tem valor. Que eles vão cumprir. Infelizmente, nada se cumpre, não né? cumpre. Tem valor não sim. Cumpre. As direções anteriores do Náutico, elas foram desastrosas, né? Ao ponto do Náutico chegar onde chegou. E eu digo para você agora sem nenhuma dúvida, se o Náutico não voltar para os aflitos, para criar aquele clima novamente, eu sou contra voltar para os aflitos. Eu também. Eu sou contra voltar para os aflitos. Eu agora, eu não consigo ver o torcedor gostar da arena. Também. Eu não consigo é complicado. ver. Então, entre as duas coisas, eu prefiro que volte. Que se organize, que faça um trabalho bem feito lá nos aflitos e o torcedor volte aos aflitos. Aí eu lhe pergunto, quem é que garante que se a direção construir novamente os aflitos, essa condição de logística, ficar tudo muito melhor do que está hoje, o torcedor vem? Olha, porque eu vejo duas razões, sabe? É o tipo da coisa, é como eu vejo o cara dizer assim, vamos fazer aqui uma campanha de sócio. Beleza, o time está ganhando em campo? Não, então não faça. Não faça porque você faz sócio com um time ganhando em campo, um time ganhador. Quando você não consegue isso, raramente você faz sucesso. Então eu não sei se os aflitos fariam sucesso na situação atual que o Náutico está vivendo. Agora, os jogos que o Náutico tem hoje para disputar na arena, se é irmão de Tinha, né? Tem um amigo meu que diz, olha, se é irmão de Tinha. Mas digamos que o Náutico hoje estivesse jogando nos aflitos, que sempre fez a diferença, eu não tenho dúvida nenhuma que seria muito mais fácil ele ganhar os jogos que tem que ganhar dentro de casa. Não, é verdade. Agora essa questão de voltar para os aflitos é até um certo glamour de passado, por causa do Hexa, por causa das conquistas que o Náutico teve. Agora, se você não passar para uma próxima etapa de gestão, uma próxima etapa de identificação do próprio clube, vai ficar sempre nessa mesmice. E o Náutico vai ser sempre esse time que está aí. Segunda divisão, de vez em quando vai para a primeira, volta para a segunda. E assim vai ser. Agora, eu não quero fazer comparações, mas se a gente for calcular a diferença hoje do que o Sport se transformou visualmente no marketing e na visão de clube de futebol a nível nacional e internacional, ele está 20 anos na frente de Náutico e Santa Cruz. E o Sport um dia desse era o que o Náutico é hoje. Era o que o Santa Cruz é hoje. O Sport já viveu isso aí. Já, agora, lógico. o problema, o detalhe é que aconteceu com o Sport que as gestões elas foram transformando o clube. Ou seja, alguém passou e deixou uma situação melhor para quem vai vir. Aquela outra gestão passou e deixou uma situação melhor. Principalmente Gustavo do B, né? Pronto, é por aí. Então são essas situações que a gente... Gustavo do B foi muito criticado por não ter sido campeão. Eu vejo muito mais do que isso. Gustavo do B foi muito criticado por não ter sido campeão em 2014. 2014, né? 2013, né? 2013, 2014, né? Foi a gestão que eles fizeram na outra vez. Não, ele foi campeão em 2014, ele não foi campeão em 2012, 2013. Não é isso? Então, o tricampeonato do Santa Cruz, 2011, 2012, 2013, pegou ali a gestão de Gustavo do B. Quando o Gustavo do B entregou o cargo, terminou o período dele na presidência, ele disse, olha, eu posso não ter conquistado título nenhum, mas uma coisa eu estou entregando o clube em dia, todo organizado. E aí os frutos dessa organização de Gustavo do B estão sendo colhidos hoje.
Isso é verdade, isso tem que contar, né? Então, bem, algum comentário ainda sobre o Náutico? Eu ia falar sobre o goleiro do Náutico, né? O goleiro do Náutico, uma boa o Jefferson, descoberta, né? O Jefferson, ele estava ali na dele, quietinho, né? E eu admiro Nil e Alessandro, o profissional que está sempre pronto para entrar no time ou para exercer uma determinada função, e o trabalho ele tem que ser feito visando isso. De repente, porque o titular vai ser fulano de tal. Roberto Fernando disse uma coisa na coletiva outro dia que eu achei fundamental para qualquer profissional receber. Qual foi a conversa que eu tive com o Jefferson logo após o 0-0 contra a equipe do Londrina? Você jogou bem contra o Londrina, você foi responsável para que o 0-0 acontecesse. O seu trabalho teve esse diferencial. Só que tem um detalhe: você voltou do jogo contra o Londrina e no jogo seguinte quem foi titular foi Thiago Cardoso. Agora não. Agora você vai fazer uma belíssima partida e você vai ter certeza que na próxima você pode fazer melhor. Ou seja, o trabalho que você fez agora, ele pode refletir numa situação melhor e de conforto na próxima partida, porque você é o titular a partir de agora. Então, garoto, a bola é tua. E ele pegou, ele assimilou bem essa situação. E de repente tá aí, é um goleiro que hoje... um goleiro que tem agilidade, sabe sair bem do gol. Passa confiança hoje, né? É alto, né? Um goleiro alto. Verdade. O que ajuda muito. E mais alguma informação nova do Náutico? Não, eu queria só acrescentar aí em relação ao Jefferson e a diferença entre um e outro. O Thiago Cardoso, ele é um baita goleiro dentro embaixo dos 3 paus, como se diz. Mas ele não tem uma saída de jogo boa. Ele não tem uma saída de gol boa, confiante. Ele não tem. Agora, ele embaixo dos 3 paus, ele é um baita de um goleiro, não tenha dúvida. Mas o Jefferson pode chegar lá também, tranquilamente. Tem muito chão pela frente ainda, né? Tem. Vem demonstrando muita personalidade dentro de campo, o Jefferson. Bem, a gente vai passar agora informações para a torcida, aqui na Central da Torcida. Estamos aqui na Central da Picanha, fazendo o nosso Central da Torcida, hoje com a participação de Bartolomeu Fernando e Alessandra Santos, aqui com o Nil Santos apresentando para você. Vamos agora falar sobre o Santa Cruz. Time tricolor, 4 derrotas seguidas. 4 derrotas seguidas. E perdeu em casa, foi lá tentar recuperar a sua campanha contra o Guarani e logo nos primeiros 10 minutos já estava 2-0. E assim ficou, né? Com estreia de Grafite, o time tentou se organizar no segundo tempo, mas não conseguiu agredir o suficiente o time do Guarani, que administrou a partida até o final. Era o suficiente para o Guarani. Para que se estressar mais, né? Então, 2-0, mais uma derrota para o Tricolor. O Tricolor estacionou ali nos 23 pontos e já está começando a correr risco, né? Eu acho que dá para sair agora. Não, que dá para sair, dá, lógico. Existe uma postura de dirigente para dirigente que há uma grande diferença. O Sudeste tem uma forma de administrar com a visão ampla do que vai acontecer. Eu tenho R$100 para gastar durante o campeonato. E eu quero chegar na última rodada do Campeonato Brasileiro ainda com R$5. Nós aqui não. Nós aqui temos R$200 para disputar o Campeonato Brasileiro do dia 1º de tal mês até o último dia da disputa. E quando chega no meio, geralmente faltava dinheiro. Agora não. Agora falta dinheiro no início. Aconteceu com o Náutico e está acontecendo hoje com o Santa Cruz. Nós estamos na segunda partida do retorno do campeonato. E era agora o ponto ideal para que o Santa Cruz já estivesse mostrando a sua cara, já se definindo como tal. E a situação é complicada. Alessandra, para você pensar de que sem salário em dia, você conseguir se manter numa divisão como o Santa Cruz está. Alessandra, se fizéssemos um comparativo desse segundo turno na Série B, o Náutico seria líder e o Santa Cruz seria o último colocado. O último colocado, o Santa Cruz vem caindo de rendimento, jogos após jogos, né, por conta dos salários atrasados. E eu não sei até quando o Givanildo vai aguentar, viu? Mas porque não houve, ele é um jogador, ele é um treinador de entregar mesmo os pontos.
Não, pagou um mês de salário, certo? Ainda tem 2 folhas a serem pagas e o resultado é isso que você vê dentro de campo. Os jogadores não querem jogar, não jogam, pô. 2-0 aí o Guarani meteu em cima no Santa Cruz, entendeu? 9 minutos, né? Em 9 minutos o Santa Cruz não teve poder de reação. O ataque do Santa Cruz ali na frente com o Bruno Paulo não funcionou. Grafite também teve uma estreia apagada, certo? Foi muito bem marcado. Não conseguiu, as poucas vezes que conseguiu chutar gol, sem sucesso. E Givanildo ficou na bronca com o time, mas até agora ele disse que vai tentar ver o que é que pode fazer, porque o Santa Cruz já sofreu 13 gols. 13 gols, exatamente. 13 gols nessas últimas partidas. 6 partidas. Nessas últimas 6 partidas, O que mudou dá a uma zaga. dá uma média de mais de 2 gols por partida. Por partida. Mudou a zaga e até agora a defesa não corresponde dentro de campo. E o pior é que todos os treinamentos que ele realizou antes do jogo contra o Guarani foram baseados nas jogadas que aconteceram lá. Ou seja, bolas alçadas dentro da área para a defesa cortar. E a defesa não cortou. Olha, não cabe em time nenhum, na situação que o Santa Cruz está, levar 2 gols em 8 minutos, mesmo jogando fora de casa. Por quê? Porque o primeiro, ninguém consegue fazer 2 sem fazer o primeiro, consegue? Não. Você só consegue fazer 2 se você fizer o primeiro. Opa, fez o primeiro, peraí, velho, vamos acordar. Vamos acordar, mudou, velho, mudou, agora é diferente. Agora vamos ter que... Mas não pegou. Quando o Santa Cruz resolveu tocar a bola e criar alguma coisa... Levou o segundo. Levou o segundo e depois não deu mais. Aí ficou tarde. É difícil, muito complicado. Como ela falou, Alessandra. O ataque não funcionou. E outra coisa, eu não sei se vai funcionar. Por quê? Porque o Ricardo Bueno, ele já vem... Ele teve uma contusão e tal, voltou, tudo bem. Mas ele já vem do início do campeonato. Aí o que é que vai fazer Grafite? Me responda, o que é que Grafite vai fazer? Grafite estava na primeira divisão, jogando jogando no Atlético do Paraná. Quem vai alimentar essa bola para Grafite, né? Eu vejo que pelo menos hoje no Santa Cruz não tem esse jogador. Você não vai pegar Grafite e tirar ele da área para ele pegar a bola e buscar o jogo lá atrás, que ele não vai ter perna para chegar. Ele é um jogador referência. Ele é um jogador de referência. Agora, se você tem um João Paulo, como o Santa Cruz tinha quando disputou a primeira divisão. O Giovani que voltou agora no Náutico. Que está agora no Náutico para alimentar o atacante, tudo bem. Mas sem esse jogador, o Santa Cruz eu não vejo futuro no Grafite. O Santa Cruz ainda não conseguiu preencher a vaga deixada para o João Paulo. Que era, no caso, o que foi pro Sport, né? Quem estava fazendo era o Tomás, que foi pro Sport. E que não está jogando nada no Sport. Veja como é contratar no futebol. Era melhor ter ficado no Santa Cruz. Veja como é no futebol. Sabe quem entrou e que até deu uma impressão de que poderia ser esse jogador? O Bruno Paulo. Que entrou na primeira partida, que Givanildo na coletiva. Não, é o cara que faz o trabalho de formiguinha e tal, de repente cai de produção. É difícil, é muito complicado. E quando você vem para um time que a conversa o mês aqui tem 90 dias, o mês aqui tem 120 dias, aqui ninguém paga ninguém, aqui tudo é resolvido na justiça. O presidente cometeu aquela gafe, né, de chegar pro Facundo e dizer, não vá pra justiça que a gente resolve lá. Você tem que evitar isso, de repente, isso é uma coisa que não pode vazar, entendeu, Nilson? Isso é uma coisa que não pode vazar pra esse discurso torcida, era o discurso, né, do Náutico, né? Era o discurso do Náutico, né? Dispensar a pessoa e depois assim, ó. Mas pelo menos ficava calado, né? Pelo menos o Náutico ficava calado, mas ele não, aqui é na justiça, vai pra justiça e procura os seus direitos. Aí o jogador ouve aquilo, aí na hora de você contratar um novo talento, aí o cara fica pensando 2 vezes, será que eu devo ir? E outra, ele tirou o Léo Lima e colocou o Jaime, o time caiu de rendimento. E o Jaime deu uma partida boa. Chegou até a enganar, né? Porque, olha, o Corinthians se engana, a direção do clube se engana, mas o torcedor não se engana. Por incrível que pareça, o cara da arquibancada, o cara da geral, como diria no Maracanã, né? O cara da geral, ele sabe tudo, ele vê quem tem bola. Léo Lima não, Júlio Sheik. Júlio Sheik, meu Deus do céu, pra que trazer? Júlio Sheik, ele tirou o Léo Lima e colocou o Júlio Sheik. Júlio Sheik, e colocou o Augusto lá no ataque. Mas mesmo assim,
O time não Pronto, reagiu. você agora falou numa coisa que até hoje eu não consegui entender. Como é que Augusto joga o que jogou no Campinense, aí vem pro Santa Cruz e não consegue jogar o que jogava lá. Veja como é caro o futebol. Você contrata, esse cara pode trazer que ele vai resolver. Aí ele vem, chega aqui, ou a camisa pesa, ou a cobrança do torcedor é excessivamente maior do que lá, não tenha dúvida que é muito maior. E aí fica difícil. Você agora tocou num assunto interessante. Você viu os melhores momentos da estreia de Neymar jogando em casa no Parque dos Príncipes? Vi e houve um excesso de elogios, houve um excesso de tudo, né? De tudo, que não porque o cara não é assim, ele jogou com um time que é o Santo Amaro, o Ibis, de lá, pronto, aí tinha que fazer o que fez. Eu não tô aqui falando que Neymar não joga futebol. Lógico, eu sei. Eu tô dizendo que na estreia... Você não tá desmerecendo o craque que é Neymar. Não precisava isso tudo, né? Mas só que foi exatamente o que me pareceu. Me pareceu um espetáculo totalmente montado para justificar o investimento. Exatamente. Agora você falou tudo. Foi um espetáculo montado. Vamos fazer uma estreia diante de uma equipe sem expressão nenhuma. E ele se sobressai, porque ele tem tudo para isso. E fez o que fez. Agora, o menino lá, fazer malabarismo dentro de campo, né? Pronto. Ele fez malabarismo no primeiro tempo, verdade. No segundo tempo, Futebol, e pra fechar, fez aquele gol ali, onde ele brincou com a bola ali, em cima de 4 jogadores, escapou ali pela uma bola que surgiu ali perto da marca do pênalti e colocou pra dentro de uma forma fantástica. E isso gerou o quê? Audiência na internet, melhores momentos. Impressionante, quase 500 mil visualizações nesse vídeo do Neymar logo após o término do jogo. Quando você vai ver no YouTube, tava lá, crescente, 100 mil visualizações, 200 mil, 300 mil, 500, se você for olhar agora, acho que já passou de 1 milhão. Então tudo isso faz parte de uma obra montada no marketing. Trabalhada, né? Trabalhada. É verdade. E a imagem que pega justamente do Sheik, que é quando ela falou do jogador que tem o nome de Sheik, né? Então eu me lembrei do Sheik lá. Que é o dono, né? O dono do time. Ele levantou, aplaudiu, a câmera pegou ele, quer dizer, super satisfeito com o dinheiro que gastou. Certeza. Entendeu? Então, Alessandra, você chegou a ver os melhores momentos do jogo, não? Eu acompanhei, sim. Como vocês mesmo tá falando, né, Bartô? Aquilo dali é um espetáculo. Eu acho que foi muito sensacionalismo essa contratação de Neymar. Principalmente na Globo, né? Porque o Tadeu Schmidt chegou a dizer, fazendo gestos, olha, como se fosse a coisa do outro mundo, não é? E ainda pega também e outra coisa depoimento de Messi, depoimento de R7, Ronaldo. Eu quero avaliar ele na Copa. Nil Santos, ser bom no bom, qualquer um é bom. Eu não sei se você lembra que teve um narrador muito famoso no Brasil que saiu da Globo e foi para OM, que era uma empresa de um empresário paranaense, né? Que mas não foi o Galvão? Galvão botou na cabeça de que realmente seria o Deus, né? Do futebol e da chegou narração lá. Futebolística e tal. Aí, meu amigo, quem são os meus companheiros, né? Para fazer. Então, em todo canto, num grande time de futebol tem que ter o que o Neymar teve no Barcelona. Se você tirar os estrangeiros do Barcelona, ele não ganha do Central de Caruaru, como diria o meu amigo Luiz Felipe lá da Rádio Clube. Eu não chegaria a tanto, mas eu concordo com você realmente. Entendeu? Que se você tirar os estrangeiros do poder financeiro que esses clubes têm, né, tanto os clubes espanhóis, italianos e agora o francês, porque o time do Paris Saint-Germain estava quebrado, né? Quebrado, mas tem dinheiro agora, né? Agora tem dinheiro do Catar. E nem francês o time do Paris Saint-Germain é. É verdade. O time do Paris Saint-Germain joga o campeonato francês, porque o clube foi fundado na França. Mas hoje esse time é do Catar, né? É de propriedade de um príncipe do Catar, que não tem nada a ver com a França, e investe dinheiro de petrodólares ali, para poder fazer uma ambiência e tal. Nil Santos, o futebol francês, o futebol espanhol, tem o quê? Tem 3 ou 4 equipes no país inteiro. É o caso também do futebol da Espanha. É diferente de um Brasil, por exemplo, que tem 12 ou 13 clubes. Por que será que nenhum investidor
como acontece na Inglaterra, de um milionário russo que comprou um time inglês, agora um milionário do Catar que comprou um time francês, de repente o cara escolhe comprar um time aqui no Brasil. É, porque a nossa cultura ela é diferente. Lá se olha para o futebol espetáculo. Aqui, se Alessandra Santos é jogadora do esporte, não serve para o Náutico. Se for do Náutico, não serve para o esporte. O Sport com raríssimas exceções, que foi o caso agora do esporte, que pegou 2 jogadores que eram do Náutico, né? Aliás, dos concorrentes. Pegou o Ronaldo, que era do Náutico, e pegou o Tomás, que era do Santa Cruz. Coisa rara acontece no futebol, né? E tentou levar, fez uma proposta pro Eric. O Sport fez uma proposta pro Eric. O Sport, se tivesse tido um pouquinho mais de visão, teria contratado. Por quê? Porque é um cara que ele vai aparecer pro futebol, não tenha dúvida. O Sport iria ganhar muito dinheiro com ele. O Náutico estava pedindo 5 milhões. E aí findou fechando por 3. O Sport ofereceu quanto? Porque o Sport tá com dinheiro. Tá com dinheiro, mas eu não tenho essa notícia de que ofereceu X. Talvez ele tenha se interessado e na hora que alguém descobriu. Porque para jogar no Sport teria que fazer o seguinte: Nil Santos contrata, vende para Alessandra Santos para poder voltar para o Sport. Não vem direto. Mas isso é antigo, né? É aquela ponte, né? Isso é antigo. Já aconteceu aqui com o Túlio, é verdade, que ia pro Sport e desceu pro Santa Cruz. Aconteceu com o Baiano, né? Que vinha pro... Não sei, não me lembro, parece que ia voltar pro Santa Cruz e desceu pro Náutico. Desceu pro Náutico, ficou no Náutico, é verdade. Então essas coisas acontecem. Ia descer no aeroporto internacional, desceu em João Pessoa e pronto. Pois é, então vamos para nossas considerações finais. Já estamos terminando nossa central da torcida. Daqui a pouquinho a Alessandra Santos vai entrevistar torcedores aqui na Central da Picanha. Mas eu queria trazer aqui o agradecimento para o nosso Bartolomeu Fernando, a sua grande contribuição com seu comentário, sua visão esportiva, sua experiência no futebol pernambucano, futebol brasileiro, um dos maiores narradores esportivos da atualidade, atualmente fazendo narração na Rádio Clube de Pernambuco. E presente hoje aqui, eu queria deixar aberto para que Bartolomeu Fernando possa retornar e participar com a gente em outros programas que estarão aqui presentes na segunda-feira na Central da Picanha. Bartolomeu Fernando, muito obrigado pela sua participação e suas considerações finais com relação à seleção brasileira, por exemplo, que vai jogar essa próxima partida, e torcer para que nossos clubes tomem jeito, né? Nil, eu queria te agradecer, né, pelo convite. Eu sou fã da Alessandra Santos, que está aqui do meu lado. Tive a honra de trabalhar com ela na Jovem Cap, tive a honra de trabalhar com ela na Nova FM. Profissional maravilhosa, adoro o trabalho dela. E eu fico feliz quando as pessoas lembram de mim. E minha mãe dizia o seguinte: meu filho, o caminho do sucesso ele é muito tortuoso. Ora você está caindo para a direita, ora você está caindo para a esquerda. Mas se você mantiver a simplicidade, você vai chegar onde você quer chegar. Então eu sou muito grato a Deus por me conservar sem orgulho nenhum. Eu não tenho orgulho de nada na minha vida. Eu tenho orgulho do meu trabalho, de fazer um trabalho que o ouvinte aceite e que os meus amigos também aceitem. Então, se isso acontece, fica mais fácil. Aqui é uma porta que se abre, mais uma porta que se abre na minha vida profissional, na minha carreira profissional. E estar aqui é um privilégio. Então, primeiro agradecer a Deus e depois a você que faz esse trabalho aqui brilhantemente. Agradecer aos amigos da Central da Picanha e ao internauta, que é quem segura, né, quem dá quem dá cabimento para que isso aconteça, e quem faz com que a gente consiga fazer esse trabalho com tanto amor e com tanto carinho. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Eu só queria deixar a informação para você, antes de passar a palavra para a Alessandra Santos, dizer para você que o tempo realmente avança, as tecnologias mudam e a gente tem que acompanhar e se adaptar a todas essas mudanças que acontecem no meio da comunicação, né? Bartolomeu Fernando é um dos maiores comunicadores que eu já vi atuar no rádio pernambucano. E a gente teve a oportunidade pela primeira vez hoje de estarmos juntos aqui falando sobre futebol. Com a Alessandra Santos, eu comecei também já há mais ou menos uns 2 meses. Tenho esse prazer, já conheço ela também há alguns anos. E também tenho o imenso prazer de ter pela primeira vez aqui. Tivemos aqui a presença de Lorival, que era um dos volantes que eu mais
gostava daquele... Lorival era espetacular, né? O famoso carrinho eficiente que ele conseguia roubar Lorival a bola era num carrinho, ninguém, né? que Ficou não vi conhecido. nenhum jogador Não. conseguir fazer isso, a não ser Lorival. Na face da terra eu não vi. Carrinho na bola, carrinho Sem único e prejudicar. exclusivo, desmanchar o que estava sendo construído contra si. Eu vejo por esse ângulo. Cara, eu tive o maior prazer de entrevistar o Lorival aqui e foi realmente um prazer muito grande trazer você também Obrigado. aqui junto com a gente, e eu espero que brevemente vocês internautas poderão de repente também ter a presença de Bartolomeu Fernando com o seu canal na internet, seja pelo YouTube, seja pelo Face, transmitindo ao vivo, fazendo seus comentários pós-jogo, porque isso é uma nova comunicação que está acontecendo. Depois do evento esportivo, ele terminando a sua narração na Rádio Clube de Pernambuco, ele possa estar presente no YouTube para debater os assuntos sobre o pós-jogo. Isso é uma comunicação nova. E está dando muitos acessos, que eu estou vendo isso acontecer, principalmente no Sudeste. Estava falando isso aqui para ele nos bastidores. E a gente vai trabalhar em cima disso. Está aqui Billy Santos, que é o cara que mais dá apoio a essa situação de trazer os grandes profissionais do meio do rádio para trazer para a internet. Billy Santos, que é o grande revolucionário e descobridor de talentos, não é? Ele é que abriu as portas para Alessandra Santos, abriu as portas para mim, abriu as portas para outros profissionais e para mim estão também aparecendo aí para no mim mercado. Também na Rádio Capibaribe, ele abriu as portas para que eu pudesse entrar e descobrir dentro de mim uma pessoa que eu não conhecia. Eu sinceramente não conhecia, que era vender o rádio, conseguir vender o rádio e vender bem. Isso foi maravilhoso. Pois é. Um grande abraço para vocês aqui Outro diretamente da Central da Picanha. Alessandra Santos, suas últimas considerações. Vamos agora ter uma semana construtiva, né? Isso que a gente espera, né? Com os treinamentos do Náutico, os treinamentos do Santa. A gente espera que o Náutico possa ir até lá, Arena Castelão, vencer o Ceará, e que o Santa Cruz agora no sábado vai enfrentar o CRB também, vença essa partida para dar aí uma tranquilidade aos torcedores do Campeonato Brasileiro da Série B. E a solução do meio-campo do esporte? A lentidão do meio do campo do esporte, que você já alertou faz tempo, né? Muda ou não muda? Muda, vai chegar agora, chegou aí esse volante Wesley, né? Eu acho que Vanderlei vai dar uma organizada aí. Quem sou eu para falar? Mas se eu fosse treinadora do esporte, Diego Souza, ele ia pro banco. Tá aí a palavra de Alessandra Santos, hein? Muita gente fala que mulher não entende futebol, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse conceito faz tempo que acabou, né? Pois é. Um grande abraço a todos, a gente fica por aqui, um grande abraço. Semana que vem tem mais. Aqui diretamente da Central da Picanha, a Central da Torcida Pernambucana, com a voz do torcedor. Valeu, um abraço pra vocês.